Fala, minha gente! Este aqui é o Superação da Crise ao Bom Senso, a reinvenção. Olha só que jornada nós estamos percorrendo dia após dia, uma dose diária de motivação para lançar na sua cabecinha novas ideias que podem ser digeridas pelo seu plano mental, nutrindo o seu espírito, a sua força de espírito, evocando de dentro de você a força, a energia, a disposição necessária para você seguir em frente, aprendendo com este momento tão peculiar da nossa humanidade. Veja, um corpo tende a permanecer parado a menos que uma força o coloque em movimento. Nós estamos aqui diariamente com você, engajados, motivados a fazer com que os seus pensamentos não fiquem parados na inércia, na depressão, na angústia, no medo, da crise, não. Aqui é ovo na colher. Vamos lá? Hoje quero falar com você sobre o que você deve reter, o que saber reter e saber liberar. Veja, existe uma lei no universo que é a lei de vibração, princípio de vibração. Tudo está vibrando. Tudo se move, nada está parado, absolutamente nada está parado. Quando você fica aqui, se eu ficar aqui absolutamente congelado, eu tenho uma percepção relativa de que estou parado. Mas, e o meu fluxo sanguíneo? E as batidas do meu coração? E todos os líquidos e humores que estão se movimentando pelo meu corpo? Ainda que tudo isso estivesse parado e a vibração de cada átomo do meu corpo, dos elétrons do meu corpo, estão todos vibrando, tipo uma festinha. Se eu olhasse assim microscopicamente, eu estaria tá rolando uma rave na minha comunidade orgânica. Mas se ainda assim tudo isso estivesse parado, eu estou num planeta viajando a milhares de quilômetros por segundo. Por segundo? Por minuto? Por hora? Não sei. Mas eu estou viajando. O planeta está girando, não é? Está girando em torno de si. Está girando em torno do Sol, o Sol está girando em torno da galáxia, a galáxia sabe-se lá onde, ao redor do que está girando, mas por princípio de correspondência a gente sabe que ela está girando ao redor de alguma coisa, percebe? Tudo se movimenta, nada está parado, nada está parado. Portanto, lei da vibração é uma lei que se manifesta em todos os planos. E aí você vai ter N obras psicografadas de N escolas iniciáticas, obras inspiradas, canalizadas, que vão mostrar essa realidade da vibração. Por que eu estou dizendo isso? Porque se tudo está em movimento e nada está parado, tudo aquilo que nós retemos de uma maneira angustiosa, egoísta, de alguma forma vai contra esse princípio. E sempre que a gente vai contra um princípio, uma lei universal, dessas que a sabedoria antiga nos ensina, nós geramos uma desarmonia na nossa vida. Por exemplo, eu retenho contra mim eu retenho comigo uma mágoa de você. Se eu retenho uma mágoa, eu estou impedindo o fluxo do amor, da integração, porque eu retenho uma mágoa contra você, nós nos vemos separados. E quando nós nos vemos separados, à parte, nós nos vemos no caminho oposto do bem, porque o bem é integração. Lembra que eu falei já em algumas aulas para vocês? O bem é sempre esse caminho da pirâmide que flui para o topo. O bem é sempre aquilo que nos leva ali para o uno, não é? O uno é tudo que há, é o todo. O bem é o que nos leva da base para o uno. E se você imaginar uma pirâmide tridimensional, não importa a face que você está, contanto que você flua para o todo. Logo, Platão nos falava que o bem é aquilo que nos une. O bem nos une. O que é o mal? Ou o que é mal na nossa vida? O que é ruim na nossa vida? Se o bem é o que nos une, por dedução lógica, o mal é o que nos separa. Jesus falava que um reino subdividido não pode subsistir, não pode sobreviver. Portanto, a divisão, o isolamento, nos leva à separação, nos leva ao caminho contrário da evolução. A evolução nos leva para um caminho de integração, de estar cada vez mais integrado com o outro, de forma... Por isso aí você vê solidariedade, fraternidade, amor, blá blá blá, perdão. Tudo isso são o quê? São coisas que nos levam ao bem, percebe? São coisas que nos levam ao bem, que nos fazem evoluir. E
Sobretudo também porque quando nós evoluímos, nós elevamos a nossa vibração, ou seja, mais nós nos movimentamos, menos nós nos isolamos, menos nós detemos o nosso movimento. Você percebe a diferença entre, por exemplo, uma pessoa que está estagnada na depressão, por exemplo? Depressão é um estado terrível, um estado mental terrível de inação. A pessoa não consegue se mover para a ação. Ela não consegue entender se vale a pena ou não se mover, né? É uma inação. Percebe a diferença, por exemplo, de um missionário? Ou, por exemplo, de um voluntário do Médicos Sem Fronteiras? Sei lá, tô citando aqui, viu? Percebe? O cara que tá a todo momento agindo, ele vai ao encontro, ele está sempre em movimento. Ele não retém para si coisa alguma, mas ele coloca tudo em movimento. Como esses movimentos que estão surgindo agora, por exemplo, de colaboração, de partilha, a não posse, por exemplo. Por que eu preciso ter um carro? Isso é uma pergunta hoje. Pô, o carro passa, sei lá, o dia tem 24 horas, eu passo 4 horas dentro do meu carro, 6 horas, 5 horas dentro do meu carro, sei lá. As outras 19, ou seja, 80% do tempo o carro está parado. Por que cada um de nós precisa possuir um carro se na hora do uso esse carro representa, sei lá, o uso representa 25% do tempo ou 20% do tempo do total desse carro? Por que eu tenho que ter a posse? Por que eu tenho que reter para mim? Se a lei é o movimento, se a lei é a vibração, se a lei é a circulação pelo ritmo, você percebe? Por que eu tenho que ter, coisas? Por que eu não posso simplesmente utilizar? Por que eu não posso fluir? O que eu devo reter? O que eu devo colocar em movimento? Percebe? Num momento como esse em que nós estamos vivendo, é impressionante você perceber como o ser humano ainda é babaca, é idiota. Porque ele vai no mercado, ele retém tudo o que ele pode e leva, dá tapa no mercado pela última vidro de álcool gel, pelo último pacote de papel higiênico, pelas últimas pedras de sabão. Cara, pra quê? Pra quê? Porque eu tô pensando só em mim. Por que eu não posso? Calma, tá tudo bem. Pega o que preciso, compra o que preciso. Amanhã venho. Se não tem, alguém vai ter para partilhar. Nós estamos juntos nessa história. Nós estamos juntos. O barco é um só. Você percebe? Eu preciso começar a entender na minha vida o que eu preciso reter. O que é necessário de fato que eu retenha ou que eu assuma a posse temporária e o que eu posso liberar. O que eu posso liberar na minha vida? O que eu posso abrir mão na minha vida? O que não faz sentido reter? Percebe? Eu comecei a perceber, lá em casa, por exemplo, eu comecei a olhar e falei, ai, quero tanto tal coisa. Eu comecei a me perguntar, mas por que eu quero essa coisa? Qual vai ser o uso? Quantas vezes eu vou usar isso ao dia? Isso vai poupar o meu tempo? Isso vai me dar algum prazer, assim, inenarrável e tal? E quando você começa a fazer essa lista do porquê realmente eu quero isso, porque, em geral, a nossa mente infantil de adolescente de adolescente existencial, né? A gente bate o pé, não, eu quero porque eu quero, Mas por que eu quero o que eu quero? Né? Que tipo de valor? Não tem a ver com preço, tem a ver com valor, percebe? Que tipo de valor a posse desse objeto agrega à minha experiência existencial? Essa é a grande pergunta-chave, para que a gente tenha bom senso sobre aquilo que a gente deve consumir, aquilo que a gente não deve consumir, aquilo que a gente deve reter, aquilo que a gente deve liberar. Que tipo de valor existencial, que tipo de incremento na experiência humana isso vai trazer para a minha vida? E aí eu tomo uma decisão. Que tipo de incremento na experiência do coletivo, que tipo de bem para o coletivo isto aqui vai fazer? Se estiver sob minha posse, você percebe? São perguntas que nós temos que nos começar a fazer para não agir como idiotas. Pensa bem. Tchau, sempre avante com essa coisa importante.